Olá, meus queridos, minhas queridas. Boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês estejam na paz do Senhor. Estamos aqui gravando mais um vídeo, eu e meu esposo. Para quem ainda não nos conhece, sou a irmã Lília, esse aqui é o irmão Jesus. Nós estamos aqui para compartilhar o pão com vocês. Deus colocou no nosso coração para que nós pudéssemos compartilhar aquilo que Deus tem mostrado para nós, que Deus tem nos ensinado, amém? E o que nós temos falado em todos os vídeos que nós mostramos é a respeito da lei, é a respeito da volta de Jesus, né? Jesus, ele está voltando e Deus pediu para que nós viéssemos compartilhar isso com vocês, amém? E nesse vídeo aqui, dando continuação ao outro que nós já gravamos, nós falamos do bom samaritano, e esse daqui nós vamos falar com vocês a respeito de estar preocupado com as coisas dessa terra, né? Com as coisas desse mundo, né? Não é que você não possa se preocupar com as coisas desse mundo. Lógico, a gente tem que se preocupar, nós precisamos pagar as contas, nós precisamos estar em ordem com as nossas contas, porém, nós temos que ficar com o nosso coração em Cristo Jesus. Então, nós vamos ler a palavra aqui que diz assim: Jesus visita Marta e Maria. Está no livro de Lucas, capítulo 10 ainda, no versículo 38 em diante. Diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Só isso, né, irmãos? E Deus diz aqui assim, olha, Marta era uma mulher boa? Era. Ela estava ali, convidou Jesus para entrar na casa dela, convidou, olha, coisa linda, né? Porém, apesar dela abrir as portas para Jesus, abrir as portas da casa dela para Jesus, ela estava muito, mas muito atarefada, ela estava muito ali preocupada com os afazeres da casa, do dia a dia, né? Com limpar, com cuidar, né? Com fazer. E Maria, a irmã dela, era uma mulher assim que ela olhou para Jesus e ela se assentou aos pés de Jesus e começou a ela começou a dar atenção, a dar ouvido ao que Jesus estava falando. E ela nem se incomodou em servir ninguém e fazer nada para ninguém. Ela queria somente ouvir o que Jesus estava ensinando. Aí eu falo para vocês, né? Ah, mas que palavra? O que quer dizer essa palavra? Meus irmãos, eu já fui uma pessoa assim. Eu quando me converti, abri meu coração e pedi para Jesus que reinasse no meu coração. Muito. Eu queria muito. Porém, eu andava muito ansiosa, muito preocupada com as coisas da vida, dessa vida aqui. Eu ficava preocupada com ir para o trabalho, eu ficava preocupada com cuidar da minha casa, eu ficava preocupada com eu tenho que fazer a comida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que visitar um parente, eu tenho que fazer. Quando que... Jesus fica em segundo plano, né? Aí eu um dia
eu fui pregar, eu fui ministrar a palavra no ponto de pregação que eu dirigia, né, que Deus me colocou ali, e eu fui ministrar essa palavra. E aliás, eu fui pega de surpresa nesse dia, porque assim, eu passei o dia inteiro labutando, vamos falar assim, né? Trabalha aqui, trabalha ali, limpa aqui, limpa lá. E eu sabia que eu tinha o culto à noite, mas assim, o meu pastor na época do ministério que eu frequentava, que eu era membro, meu pastor viria no culto e ele iria trazer a palavra. Glória a Deus. Meu marido não ia estar no culto, porque ia trabalhar, mas o pastor ia trazer a palavra, então me preocupei com tudo. Limpei a igreja, deixar tudo pronto, avisar os membros, o pastor vai vir, o pastor que vai ministrar hoje. Meus irmãos, foi todo mundo feliz da vida para ministrar na igreja, inclusive essa que vos fala. E quando cheguei lá, abri o culto, orei e fiz tudo, e louvamos e tal, e o pastor não chegava. E aí, o que aconteceu? A irmã Marta aqui não tinha preparado a palavra. A irmã Marta não tinha se colocado na presença de Deus. Preocupada com essas coisas, né? Preocupada com os afazeres do dia e confiando. Poxa, o pastor vai lá pregar e glória a Deus. E entreguei o dia de manhã nas mãos do Senhor, como faço todo dia, nós fazemos isso, né, bem? Todos os dias. E para minha surpresa, o pastor não aparecia. E o povo tudo olhando para mim, com o cara já de cadê o pastor? Você falou que o pastor vinha. Era um bairro bem afastado, esse ponto de pregação, ficava no meio do mato. Nossa, São Bernardo do Campos. E ali o pastor não vinha. Eu falei, bom, e agora, Deus, o que eu vou fazer? E Deus me deu essa palavra. Aquele dia Deus me deu essa palavra, olha só. Eu nem me lembrava dessa palavra, viu? Não vou lembrar dela hoje. E ali Deus, ele me mostrou isso. Ele falou assim, olha, não adianta abrir a casa para mim. Marta abriu a casa para mim? Abriu. Me recebeu? Sim, ela recebeu. Mas ela não me deu atenção alguma, ela não ouviu nada do que eu disse, nada do que eu falei. Por quê? Porque ela estava muito preocupada com as coisas da casa, que eram as coisas do mundo, desse mundo aqui. E as coisas lá do alto, que é o mais importante, que é o mais maravilhoso, que é o que nós mais aproveitamos, isso daí Marta não ouviu. E ela queria ainda que Jesus expulsasse Maria dali. Maria dali. E ali Jesus falou assim, Marta, você está muito aí preocupada com as tarefas, com os seus afazeres, mas tem duas coisas, né? Ou você se preocupa com as coisas desse mundo, dessa vida, com as lutas, ou você abre teu coração e ouve a voz de Deus. E Maria, ele falou, Maria escolheu ouvir o melhor. O melhor ali era ouvir o que Jesus tinha para falar ao coração dela. E ali, meus irmãos, eu pregando, o pastor chegou. Depois já de eu começar a ler a palavra, e aí eu fiz sinal para ele, ele fez assim, né? Tipo assim, continua, né? O pessoal ficaram bravos, né? E aí eu peguei e fui usada por Deus ali tremendamente. Meu pastor viu eu ministrando a palavra, e ali eu vi assim, meu Deus, eu entreguei o meu dia nas mãos do Senhor, mas eu não deixei nada nas mãos dele. Mas ele recebeu quando eu orei e falei da direção, que eu esteja no centro da tua vontade durante todo o dia. E a vontade de Deus era que eu ministrasse a palavra aquele dia. Eu não me preparei para aquilo. Mas ali Deus veio, me preparou, e o Espírito Santo dele falou através de mim. Eu fui usada para falar com aquelas pessoas, eu fui. Mas o Espírito Santo falou muito, muito forte aquele dia no meu coração. E ele falou, Lívia, não seja como Marta. Deus falou assim,
para mim falar para as pessoas, e ele falou para mim, ele falou, quem vocês estão sendo? Marta ou Maria? E ali eu disse, Senhor, eu estou sendo Marta, eu estou sendo Marta, eu aprendi ali a duras penas, e daquele dia em diante, com muita luta, com muita dificuldade, porque eu sei que não é fácil, mas eu passei a me preparar mais, eu passei a buscar mais a presença de Deus, a orar mais, a estar na presença de Deus. Quando eu vou louvar, eu procuro prestar atenção no que a letra do louvor está falando, porque ali, quantas vezes Deus fala com a gente, né, Ben? Através do louvor que a gente está cantando. A gente, da vez, fica disperso, né? E acaba não ouvindo aquilo que é necessário. Quantas vezes, né, Ben? Deus, ele fala com a gente através de uma pessoa na rua, através de pessoas, que a gente nunca nem viu, não é? Com certeza. Eu lembro que meu marido um dia chegou na minha casa, ele tinha ido trabalhar, e ele chegou em casa e ele falou assim, bem, eu estava no ponto de ônibus hoje de manhã para ir para o serviço e passou um homem, e esse homem parou e me olhou e ele falou assim, irmão, olha, Deus está mandando te dizer, eu vejo o irmão numa rodoviária cheio de mala, o irmão está indo viajar, mas Deus está mandando dizer que o irmão está indo para esse lugar para Deus fazer a obra. E foi embora, eu falei amém e o homem foi embora. Irmãos, isso daí, meu filho, eu acho que nosso filho tinha um filho, não tinha nem, tinha uns 9 anos, 7 anos, mais ou menos. 7 anos, mais ou menos. Uns 7 anos, mais ou menos, né? Tá na escola, não tá? Tá. São 7 anos, mais ou menos. E depois, passado muitos anos, meu filho já adulto, já adulto. Adulto, né? Quando nós estávamos morando ali na cidadezinha ali do Riacho, eu estava doente, um sobrinho do meu marido, muito querido nosso, veio me visitar e falou assim, tia, eu quero muito que um pastor amigo meu ore pela senhora, eu vou ligar para ele. E ele fez isso. E eu falei, amém, filho. E ele tentava, esse pastor não atendia o celular, e aí eu falei, filho, deixa pra lá. E ele falou, não, mas eu quero, eu preciso, eu tenho que ligar. E ele não parava de tentar. É Deus está impulsionando ele. E eu lembro que eu abaixei a cabeça e orei, e eu falei assim, Senhor, tu sabes da minha necessidade. Se for da tua vontade, que o teu servo atenda o celular e ore. Mas se não for, coloca entendimento e pronto. E aí, não deu 2 minutos, o pastor atendeu o telefone. E aí o meu sobrinho falou, olha, pastor, tudo bem? É o fulano e tal, quero pedir que o senhor ore para minha tia. E ele falou assim, e eu ouvi o pastor, eu ouvia no celular o pastor falando, rapaz, eu estou me trocando, eu estou atrasado para ir para o culto, e eu que vou levar a palavra hoje. E aí ele falou assim, pastor, mas a minha tia está muito doente, queria muito que o senhor orasse por ela e tal. Ele falou, tá bom, eu vou orar, Valdeci, mas tem que ser rápido. Passa o telefone para ela, o celular para ela. Aí ele passou e eu falei, paz, pastor. E ele falou, paz, irmã, a irmã me perdoa, é que eu tô com muita pressa mesmo, mas eu vou orar pela irmã rapidinho. Eu falei, amém, pastor, amém. E ele ali orou. E ele orou, uma oração curta, rápida ali para Deus abençoar e me curar. E ali, quando eu falei amém, eu pensei, já vou passar o celular para o meu sobrinho, né? Porque ele já vai desligar, né, bem? E aí eu fui para tirar o celular do ouvido e ele falou, irmã, eu falei, oi, pastor. Ele falou assim, olha, irmã, não sei o que Deus está querendo dizer, mas quando eu orava pela sua vida, eu vi uma estrada, irmão, uma estrada asfaltada, mas assim, muito comprida essa estrada, minha irmã. Eu não sei o que Deus está mostrando, o que Deus quer dizer com isso. Eu via árvores, todas iguaizinhas, dos 2 lados dessa estrada. E eu falei, amém, pastor, amém. Se for de Deus, Deus vai mostrar. E ele despediu e foi, e acabou, irmão. E aí você fala assim, e aí, sarou? Não sarei não, continuei com as enfermidades ali. E passou, irmão, aquilo lá desapercebido, esqueci daquilo que o pastor falou.
anos depois, uns 2 ou 3 anos depois, veio a pandemia e ali meu marido perdeu o emprego, meu filho já estava desempregado também. A ex-esposa do meu filho estava trabalhando, começando a trabalhar como designer gráfica, ganhando muito pouquinho, e eu só trabalhando, doente. Eu não conseguia atender mais de 4 clientes num dia. Eu trabalhava na minha casa com depilação. Eu atendia 2 clientes, 1 cliente, às vezes 3 clientes. E eu tinha que acabar de atender e deitar. E assim foi, passado o tempo, eu tinha um irmão que morava numa cidade, que eu, meu marido e meu filho tínhamos intenção de nos mudar para o interior, mas nós falávamos assim, menos para essa cidade, para lá nós não vamos. Nós não gostamos dessa cidade, nós não vamos. Para resumir a história, irmão, porque senão o vídeo vai ficar longo, todos os dias nós falamos, Senhor, entrego nossas vidas nas tuas mãos. Toma a direção. Senhor, toma a direção. Que em tudo seja a tua vontade. Passado esse tempo, meu irmão chamou meu marido para vir para essa cidade, para ficar na casa dele, para trabalhar como jardinagem. Meu marido, na época, trabalhava de porteiro, já fazia uns biquinhos de jardinagem porque perdeu o emprego, e aí ele veio, porque estava difícil lá para nós, em São Bernardo do Campo, para nós fazer, emprego, né? pagar aluguel, luz, água, telefone, alimentação, remédio, estava muito difícil, e eu trabalhando pouco, e só entrando meu dinheiro, e aí meu marido veio, e Deus provendo tudo, irmãos. Fala assim, mas não faltou um mês de aluguel, não faltou uma conta paga, não faltou alimento na nossa mesa, não faltava nada. Deus proveu tudo. Mas tudo ali no limite sempre. E aí meu marido veio e passou um mês aqui. Veio em dezembro, né, bem? Em dezembro, e aí janeiro, fevereiro era aniversário dele, um sobrinho meu, muito querido, filho da minha irmã. Falou, tia, tá na hora de senhora visitar o tio, né? Eu vou lá levar a senhora. E aí me trouxe pra cá, eu visitei meu marido, fiquei aqui na casa do meu irmão com ele. Fiquei uns dias, passei o aniversário com ele, voltei, meu sobrinho veio, me levou de volta. Depois de um tempo, eu vim de novo, meu sobrinho falou, vamos, tia, lá pra senhora ver o tio e tal, ficar mais uns dias lá com ele. Eu vim. E aí, para minha surpresa, esse meu irmão e a mulher dele falou assim, um dia à noite, falou, Lilian, chama o Jesus aqui que a gente quer conversar com vocês. Aí chamou, nós fomos lá na sala, meu irmão convidou a gente para vir morar pra cá. Sabe quando você ouve assim uma notícia que você não queria ouvir e você fala sim, dizendo não quero? Foi assim. Foi assim que Deus fez. E nós viemos para cá, mas quando foi para o meu sobrinho me levar de volta, para mim dar notícia para o meu filho que nós íamos morar naquela cidade que a gente nunca queria morar, Deus me mostrou a estrada, a rodovia próxima daqui, que pega para sair da cidade. Aí Deus me mostrou a estrada que o pastor orou. E aí Deus mostrou assim, tá vendo? Sou eu que estou trazendo vocês. Não é seu irmão, não é sua cunhada. Sou eu. Eu estou trazendo vocês para cá. E vocês não vão gastar nada. Vocês não vão pagar nada. Ele usou a vida do meu sobrinho para falar, tia, eu vou fazer sua mudança para cá. Tudo deu certo. Vocês não vão pagar caminhão, vocês não vão pagar nada. E meu irmão preparou a casa, uma casa pequena, tinha só um quarto, um cômodo e um banheiro, era uma edícula. E ele construiu, ele e meu marido, construíram mais 2 cômodos, tudo preparado por Deus através do meu irmão, né? Fez um quarto para nós, um quarto para o nosso filho com a mulher dele, para nós mudar para cá.
E ali, quando meu sobrinho falou, eu comecei a chorar porque eu vi a rodovia e as árvores todas iguaizinhas. E eu falei assim, Senhor, né? Como pode? Era Deus já. E ali Deus me lembrou, na rodoviária, quando eu e meu filho colocamos as malas do meu marido no carro e levamos ele para a rodoviária em São Bernardo, Deus me mostrou assim, me lembrou assim nitidamente meu marido com as malas para vir para o interior, né? E ali Deus me lembrou da história que meu marido falou, daquele homem que encontrou ele e falou que Deus ia levar ele. E que ele via meu marido numa rodoviária indo viajar para fazer a obra. E assim Deus trouxe nós para cá. E eu fiz muita obra aqui. Então, até que as pessoas ricas, eu entreguei a palavra. Até que as pessoas ateus, eu entreguei a palavra. E nós continuamos fazendo. Aqui, né, nos condomínios, onde que eu fui, tudo quanto é lugar. Graças a Deus, Deus usou a minha boca para falar e Deus entregar a tem palavra. usado Também ainda, né? Não usou, mas está usando. está usando. E é isso que nós estamos falando para vocês. Sim. Busquem a Deus, né? E o que Deus trouxe nós aqui para essa cidade, e Deus quer que a gente fale busquem a minha presença, orem e façam a minha obra, aonde eu colocar vocês, aonde vocês pisarem com a planta dos pés, eu vou dar uma posse para vocês. Aonde vocês colocarem as suas mãos, vocês vão abençoar, vai ser abençoado, né? Porque eu estou voltando, e eu estou voltando para buscar a minha igreja. E a igreja, irmãos, não é você que vive enfiado dentro de um salão alugado que tem uma placa na porta. A igreja são aqueles que têm Jesus verdadeiramente no coração, que aceitam a Ele e que ficam aos pés dele, como Maria ficou. Certo? Se você está vivendo como Marta, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com a comida que você vai fazer, com a roupa que você vai vestir para ir na igreja, você está sendo Marta. Então, seja Maria. Vá buscar a Deus, busque, se sente aos pés do Senhor, busque a presença dele e veja o que ele quer de você, meu querido. Preste atenção ao redor. Acautelai-vos. Fique olhando o que você pode fazer pelo teu próximo, né? Faça para o teu próximo como você faria para você. Eu vou dar esse pacotinho de fubá aqui, porque eu não como polenta, eu não uso fubá, então vou dar ali para aquela pessoa que está passando necessidade e eu vou fazer o bem para ela. Se você não come fubá, meu irmão, não dá fubá não, viu? Você pega aquilo que você come de melhor na tua casa e dê para ele, porque ele precisa da sua ajuda, do seu amor. Ele não precisa da sua esmola. Amém? Que Deus fique com vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém.